Viva Voz, com Vera Magalhães. Hora de conversar com a Vera Magalhães, hoje apenas por áudio. Boa tarde para você, Vera. Oi, boa tarde. Tudo bom, Cássia? Boa tarde para você e para o Leandro. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, vamos falar de um dos temas do dia de hoje, talvez o principal deles, esse lobby que está nascendo na Câmara a favor do Chiquinho Brazão, né? Os deputados avaliando a prisão dele hoje e crescendo esse movimento para liberá-lo, né, Vera? Crescendo, deputados ali conversando com a gente em bastidores, dizem que essa é uma prerrogativa da Câmara, que não tem nada de mais nisso, que a Constituição é que assegurou à Câmara essa prerrogativa de decidir sobre prisões de parlamentares, querendo normalizar o fato de que o Legislativo está prestes a talvez soltar alguém acusado de um crime da gravidade de ser o mandante de um assassinato, de uma execução de outra parlamentar. Então, se está todo mundo tão indignado, se deveria mudar a Constituição, como se para mudar a Constituição não tivesse de passar pelo mesmo plenário e com o quórum qualificado ainda. Mas o fato é que sim, o que nasceu muito timidamente está ganhando corpo e está envolvendo parlamentares de todos os partidos, da cúpula da casa, ex-parlamentares como Eduardo Cunha, trabalhando ostensivamente a favor do deputado. Falei também com ministros do Supremo, que dizem que ainda mantêm uma esperança, mas que acham que o mais provável é que a Câmara vote contra a manutenção da prisão. E aí as justificativas vão ser aquelas, né? Não oferece nenhum risco às investigações, ainda está no estágio inicial, não tem nenhuma condenação, não tem trânsito final em julgado, vão dar, enfim, explicações legalistas, supostamente garantistas, para, o que na verdade é uma tremenda demonstração de corporativismo, de espírito de corpo por parte da casa. E a gente tem a discussão também, Vera, no Conselho de Ética, né, a respeito da cassação do mandato, não da prisão. Pode ter algum andamento diferente por lá? Eles abriram, né? Abriram o processo de cassação contra ele no Conselho de Ética. É como se prestassem uma satisfação, Leandro. Olha, não é que nós estamos indiferentes, não é que nós estamos sem fazer nada. Vamos analisar a cassação do mandato, mas a prisão seria excessiva, seria injustificável em razão do fato de que ele não oferece nenhum risco, de que as investigações vão poder seguir livremente. Mas acontece que a gente sabe como são as coisas na política do Rio de Janeiro, e vimos com esse caso Marielle, o tanto que o crime organizado está embrenhado na política, nas instituições, na polícia, e aí o risco existe para a família dos delatores, para outras testemunhas em potencial que possam vir a ser convocadas, entre elas policiais e apoiadores dos supostos mandantes. Então, é algo lamentável. A gente vê que a gente dá um passo à frente no Brasil para dar vários atrasos, ou seja, a gente comemorou a tardia resposta a esse crime, muito tardia, para menos de 2 semanas depois, assistir aí uma articulação explícita por parte de quem tem a responsabilidade de fazer as leis no país para salvar um dos seus. E isso é muito revoltante, é muito inexplicável diante da torpeza e da gravidade desse crime, dos quais os parlamentares deveriam ser os mais chocados. Ela era uma parlamentar como ele. Pois é, né, Vera? Nessa hora não tem nenhum espírito de corpo. Agora, na hora de pensar que algum deles poderia estar na situação do Chiquinho Brazão amanhã, e olha a temeridade que é esse pensamento, aí o espírito de corpo aparece. Aparece, já vinha se manifestando em casos de menor gravidade, por não envolver, né, a vida de ninguém, como os casos ali dos deputados
deputado Ramagem, do deputado Carlos Jordi, do deputado Daniel Silveira, estavam inclusive articulando um pacote de medidas aí sim para mudar a Constituição e blindar os parlamentares, mais blindagem, né? Como se essa de que uma prisão, diferentemente de qualquer outro mortal, tende a ser acatada pelo plenário da Câmara. Então, outras blindagens, isso deu uma cessada quando ele foi preso, mas agora, diante do inimaginável, ou seja, que eles iriam usar esse mesmo corporativismo, inclusive para fazer sustar uma prisão preventiva, essa discussão do pacote da blindagem deve ser o próximo capítulo, tá? Vera Magalhães, mais tarde, novamente conosco aqui na CBN, no Viva Voz, dentro do Ponto Final, ao lado da Carol Moran. Vera, muito obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde. Um ótimo jornal para você. Obrigado, até.